Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos uma carta da carta de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nós vamos falar hoje sobre empatia. Vamos iniciar o ano falando sobre empatia, né? Jesus era uma pessoa empática. No que consiste a empatia? Ela consegue melhorar nossas relações interpessoais? É possível aprendermos? Todas essas questões, essas perguntas, nós vamos responder ao longo da nossa explanação, não é? Jesus, ao dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos o aliviarei. Difícil essa, né? Está lá em Mateus 11, 28. Ele posicionou-se como alguém que acolhe o outro, as suas dores, as dificuldades, fazendo isso de uma maneira muito especial, né? Jesus era uma pessoa assim que tratava todos com a maior delicadeza, a maior empatia realmente, não é? Segundo os evangelhos, ele nunca desprezou quem quer que fosse. Ele sempre acolheu, sempre atendeu, sempre valorizou, consolou, encorajou todos aqueles que buscaram ajuda perante ele, não é? Todos aqueles que de uma forma ou de outra solicitavam a sua atenção e a sua ajuda, e ele sempre estava lá disposto. Também jamais puniu as criaturas em seus deslizes, primeiro porque compreendia a fragilidade de cada um de nós seres humanos, não é? E segundo porque vislumbrava nos erros, uma possibilidade de aprendizagem e mudança dos próprios faltosos. É a oportunidade que temos de realmente nos conhecer e nos corrigir. E a sua disposição para com os outros era tão intensa, não é? E marcante, que o Evangelho de Mateus registra como sendo essas suas palavras: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Está lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 29 a 30. Jesus nos dá o exemplo, não é? Quando um indivíduo deseja verdadeiramente socorrer o outro, em seus embaraços, nas suas dificuldades, é necessário realmente que adotemos uma postura de acolhimento, de compreensão realmente, jamais de condenação, de forma alguma, não cabe a nós isso, não é? Mas para que esse comportamento se torne viável, dentre as virtudes necessárias, é imprescindível deixar-se conduzir também pela empatia. E segundo o dicionário, empatia é um estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com outra, presumindo sentir o que a pessoa está sentindo. É se colocar realmente no lugar da outra, não é? E empatia é sinônimo de uma profunda e penetrante compreensão entre as pessoas. E ninguém na história evidenciou-se de maneira tão empática como Jesus. Jesus era fundamentalmente uma pessoa que usava de empatia, não é? E como exemplo disso, nós temos o seu encontro com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar. Ao estabelecer com ela aquele breve diálogo, Jesus percebeu os conflitos que aquela criatura carregava na alma. Porém, não a condenou jamais,
por ela haver tido 5 maridos e mesmo reconhecendo que o atual companheiro também não se encontrava na condição de cônjuge, né? Para que pudesse matar a sua sede, não a sede física, né? Mas a moral e emocional, ofereceu-lhe água viva. A água viva não é a água corrente ou do manancial. Não é dessa água que Jesus falava. Ele pediu dessa água naquele momento, mas não era dessa água que ele falava, não é? Ele utilizou-se do símbolo da água para enfatizar que a sua ajuda poderia fazer naquele que crê, não é? Aquele que beber da água, como ele disse. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, os seus ensinamentos permanecem em nós eternamente, não é? E a reação da mulher samaritana após esse encontro, ela dirigiu-se à cidade, ela ficou extasiada, não é? Aí ela dirigiu-se à cidade e foi dizendo às pessoas que ela encontrava pelo caminho: vinde comigo, vede, é um homem bom e me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Isto é um enviado de Deus, um profeta como Moisés. Ouvindo isso, saíram da cidade e vieram ter com ele, não é? E Jesus realmente era um enviado de Deus para cumprir a sua missão de grande relevância que teve para a humanidade, não é? A sua capacidade de penetrar na problemática do outro, não é? E empaticamente perceber as suas dores, as suas aflições, era bastante grande. E foi isso que ele fez com a mulher no poço de Jacó, não é? A palavra empatia, ela é derivada do grego e significa entrar no sentimento. Veja, não é? Que era uma das características dominantes, não é? De Jesus, não é? Daí a sua força da comunhão de sentimentos que ele empreendia tão bem. E a sua compreensão e não a condenação do comportamento alheio não implica em pactuar com o outro, quer dizer, não cabe a nós condenarmos o comportamento alheio. Não, nós necessitamos compreender o comportamento do outro, né? E não condenar, ou seja, ser conivente ou concordar com as suas escolhas ou opções. Não compete a nós isso, né? Tal compreensão significa saber dizer no momento mais propício a palavra que acalma, que encoraja, que alerta, contribuindo assim para que o outro avalie melhor, não é? E entenda mais completamente os seus dilemas morais e conflitos emocionais que ainda prevalecem em seu ser, né? A empatia, essa capacidade de ver e sentir pela ótica do outro, está associada à generosidade nos julgamentos. No entanto, não é? Julgar uma ação é diferente de julgar o indivíduo que erra. E Jesus, né, fazia isso com muita propriedade. Ele não julgava, ele simplesmente era empático com as pessoas, não é? E porque julgar a ação é diferente de julgar o indivíduo que erra, não é? Como falamos, que é assim, posso julgar e considerar, por exemplo, não é? A prostituição moralmente errada, não é? Mas não devo julgar a criatura que se prostitui. Não compete a mim, de jeito nenhum, não é? Então, essa é a diferença.
E por que eu não devo proceder dessa forma de julgar, não é? Porque ao julgar a pessoa, inevitavelmente, eu decreto ali sentenças erradas, culpadas, pecaminosas, chamemos do que quisermos, não é? Aí, no livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, no capítulo 5, ele nos diz algo interessante sobre a questão do julgamento. Das faltas alheias constituem um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. E realmente é verdade, não compete a nós, não é? Nós podemos, como temos o exemplo aí da prostituição, não é? Não compete a nós. Nós, é lógico, sabemos que moralmente não é um ato bom, mas julgar aquele que o faz não compete absolutamente a nós. Usemos de empatia, tenhamos compaixão. Como nos disse Divaldo nessa última frase, tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Não é? Quando não usamos de benevolência nas apreciações que fazemos, nos comentários que fazemos, né, das atitudes de alguém, o que pensamos a respeito dele e qual é a proposta da atitude empática. Pensar e sentir como ele, nos colocar realmente na pele dele. Obviamente, o julgamento recriminador não favorece em nós um estado de receptividade emocional. Assim, estabelecemos uma barreira íntima, não prestando a devida atenção às pessoas e nem participando de suas situações, não proporcionando uma relação de amparo que deveria ou que poderíamos ofertar a ele, não é? Então, compete a nós realmente usarmos dessa empatia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 13, nos diz assim, que a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa, cujos atos se criticam. Este último motivo, desacreditar a pessoa, não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro, reprimir o mal, pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Claro que sim, não é? Então, isso que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, assim, quando nos ocorrer a necessidade de censurar alguém, torna-se imprescindível conduzir nossa crítica de forma a despertar, alertar e ajudar aquela pessoa. Não é? Pode ser que ela não esteja plenamente consciente da gravidade de suas escolhas e opções, e assim um alerta de nossa parte poderá ser de extrema relevância, mas isso com empatia, não é? Pode acontecer que o seu discernimento da pessoa, talvez se encontre prejudicado por falsas expectativas e determinadas ilusões. De quanta valia poderá representar a colaboração de uma percepção diferenciada do nosso ponto de vista? Pode ajudar muito, não é? Jason de Camargo, um escritor espírita, no livro Educação dos Sentimentos, na lição Letras de Luz, no capítulo 12,
nos dá alguns conselhos quanto ao desenvolvimento do sentimento empático. Olha que ele nos diz, que bacana. Como a empatia conduz a pessoa a um estado de solidariedade, e esta virtude é o caminho para extirpar o egoísmo. É interessante desenvolvê-la da melhor maneira possível. Vamos ver o que ele diz. A base da empatia é a autoconsciência. Significa dizer que o conhecimento de nossas próprias emoções auxiliará a perceber as emoções e os sentimentos dos outros. Observe os outros com olhos de bondade. Acompanhe seus gestos, sua voz e suas expressões corporais com pensamentos de bondade. Tente entender o porquê de seus atos. Eles refletem sua situação interior. Como agiríamos no seu lugar? Tente vestir sua pele, né? Seja interessado e amigo. Suas ações muitas vezes escondem as preocupações internas. Habitue-se a ver com os olhos da alma, para que você possa ver o que a alma do outro está sentindo. Veja que bonito, não é? Então, vamos procurar usar de toda essa empatia que já conseguimos ter, não é? Pelo outro. Então, que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.